pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um webinar da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Eu sou a Michele, gerente executiva da mesa. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pelo tempo de vocês. Esse webinar vai tratar de finanças verdes e linhas de crédito. Nós estamos fazendo esse webinar juntamente com as empresas, as instituições financeiras associadas à mesa. Então, nós temos aqui o Banco do Brasil, Itaú BBA e Rabobank. E temos aí a satisfação de estarmos com eles para discutir os instrumentos que a gente já tem ligados às finanças verdes, as linhas de crédito já vigentes, principalmente aí o que a gente pode facilitar de acesso aos pecuaristas, né, aos produtores e empresas dos setores em relação ao acesso a esses recursos, né? Esse webinar também dialoga muito com a questão do grupo de trabalho de clima que nós temos dentro da mesa brasileira, onde nós estamos trabalhando em um posicionamento referente a um documento para a COP30, reforçando a importância da sustentabilidade, de finanças verdes, desses instrumentos para que nós possamos cada vez mais avançar para uma pecuária sustentável aí de baixo carbono. Eu agradeço a presença de todos vocês e vamos seguir aqui. Eu vou trazer para enriquecer esse diálogo os nossos convidados. Como moderador, a gente tem o José Pádua, ele é médico veterinário e gerente técnico do sistema FamaSul Senar. Na sua gestão está o programa ATEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso do Sul, que tem um time de 15 colaboradores para atender mais de 10 mil produtores rurais em 15 cadeias produtivas no Mato Grosso do Sul. Também é responsável pelo DTEC, Departamento Técnico, onde um time de 15 colaboradores ocupa mais de 230 representações técnicas e políticas no Mato Grosso do Sul, em defesa dos produtores rurais em diversas áreas, além de publicar mais de 96 boletins técnicos anuais. Seja bem-vindo, José Pádua. Temos também o Guilherme Galvani, gerente de soluções e negócios sustentáveis na diretoria de agronegócios e agricultura familiar do Banco do Brasil. É formado em agronomia com MBA executivo em negócios financeiros, MBA em estratégia de negócios digitais e inovação bancária e está em formação no MBA em agronegócios pela USP Exalc. Profissional com sólida atuação no setor financeiro, voltado ao agronegócio, sua trajetória é marcada pela liderança em projetos de sustentabilidade, desenvolvimento de soluções estratégicas e integração de inovação digital ao agronegócio. Bem-vindo, Guilherme. Temos também o João Francisco Adrien Fernandes, Head SG da Diretoria Agro do Itaú BBA, economista com mestrado em Políticas Públicas e Ciências Ambientais pela Universidade de Colômbia, é especializado em Políticas Públicas para a Agricultura Sustentável e Agenda de Mudanças Climáticas. Anteriormente, atuou como assessor especial para assuntos socioambiental no Ministério da Agricultura e Pecuária, além de diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro. João também é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira e membro do grupo executivo da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Bem-vinda, João. E, para finalizar, Tassiano Custódio, Head de Sustentabilidade no Rabobank Argentina, Brasil, Chile e Peru, com mais de 15 anos de experiência na cadeia de valor do sistema alimentar, conta com expertise em finanças sustentáveis, rastreabilidade da cadeia de suprimentos, soluções de carbono e gestão de partes interessadas. Biólogo com mestrado em sustentabilidade e MBA em engenharia sanitária. Tassiano colabora com instituições financeiras globais, indústrias e varejistas de alimentos, produtores e associações rurais, importantes organizações da sociedade civil, institutos científicos e universidades no Brasil e no mundo. Obrigada também, Tassiano, seja bem-vindo. E para dar início, eu chamo aí o Zé Pádua, que vai estar conduzindo os painelistas, né, Zé? E a gente vai dar início
a esse diálogo tão bacana e tão importante para que a gente possa avançar aí a pecuária cada vez mais sustentável e como que a gente tira possíveis entraves para que consigamos seguir aí cada vez mais com o setor tendo as mesmas informações e acesso às principais informações para acessar esses créditos. Zé, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Michele. Obrigado a todos da mesa pela oportunidade. Então, sem mais delongas, muito bem apresentados os painelistas, um currículo muito rico de cada um deles. Então, quero chamar para iniciar as falas, quero chamar o Guilherme, então, do Banco do Brasil, para fazer a exposição dele e a gente começar o nosso painel. Por favor, Guilherme, você deve compartilhar a tela, né? Então, fique à vontade. Tudo bem, Zé? Tudo boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? Agradecendo a mesa e a participação de todos vocês aqui e dos meus colegas aqui que participam dessa discussão. Eu não sei, Tassiano, você quer fazer uma introdução e depois eu volto aqui para a gente, acho que fica um pouco mais didático. O que você acha? Desculpa, Zé, só para... Podemos sim, Guilherme. Tá bom, Guilherme. Obrigado. Pado, foi combinado aqui, só para eu começar para falar um pouquinho sobre produtos de maneira geral. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, né? Me dê um ok que eu perdi vocês. Estou com um Sim, monitor somente. Legal. estamos Beleza. vendo. Vamos lá, pessoal. Para quem não conhece, eu trabalho com pecuária. Trabalhei durante boa parte da minha carreira na cadeia pecuária, em duas grandes empresas aí por mais de 15 anos. Estou no banco, no Rabobank, desde 2022. E o Rabobank é uma instituição financeira cooperativa, raízes cooperativas, nascida na Holanda há mais de 120 anos. No Brasil, 35 anos de foco no agronegócio, então é um banco 100% especializado no agro. Dois segmentos, tá? Um chama wholesale, que são as empresas do agronegócio, cerca de 140 clientes de empresas do agro em diferentes setores, então grãos, açúcar e etanol, proteína, papel e celulose, logística, citros, e o business rural, a linha de negócio rural, que atende produtores, são grandes produtores, 1.300 clientes, que são atendidos por meio de 17 agências, que são esses pontinhos verdes aí no mapa, né? Aqui no Rabobank, o tema de sustentabilidade é algo que é parte da estratégia do banco, até porque as raízes são cooperativas e a sustentação do negócio, olhando para a atuação cooperativista do banco, é muito importante. Obviamente, a gente, por ser um banco internacional, né, nós temos licença no Banco Central, mas somos um banco holandês que opera no Brasil. Então, a gente tem essa digital de sustentabilidade muito forte, trazendo uma agenda também de alinhamento com o Banco Central Europeu. Então, são dois alinhamentos: é o Banco Central Brasileiro, para as agendas que nós temos aqui, mas também o Banco Central Europeu, que é onde é a nossa casa matriz. E aí, desde 2023, o banco estabeleceu, para mudar a dinâmica, né, trazer, incorporar dentro da dinâmica de análise de risco e retorno, também o tema de sustentabilidade. Então, hoje, globalmente, o banco já tem simulado diferentes ferramentas, né? Nós estamos no exercício contínuo de agregar o rating, de agregar a nota, né, o critério de sustentabilidade dentro da avaliação de crédito dos clientes, tá? Então, a gente tem tanto o lado de risco, que inclui os riscos climáticos, socioambientais, a parte de retorno, que isso é tradicional de qualquer banco, o critério de sustentabilidade, onde nós estamos buscando soluções para valorar o capital natural, aplicamos alguns projetos como calculadores de carbono, e aqui onde eu vou falar hoje, esse primeiro bloco aí de operações sustentáveis, eu vou trazer seis modelos aqui, seis estruturas diferentes, né, para explicar para a turma, tá? A tabela não é tão convidativa, mas eu acho que dá para ter uma visão geral das principais instrumentos de sustentabilidade que o Rabobank opera, tá?
Os empréstimos verdes, que é essa primeira coluna, os empréstimos vinculados à sustentabilidade, os empréstimos de transição, empréstimos sociais e blended finance. Aqui a gente nomeou com a Agri3, que é o fundo que o Rabobank é um dos sócios, tá? Então vamos lá, empréstimos verdes, ou em inglês green loan, né, ou seja, um empréstimo vinculado a algo específico. Então o foco é um projeto ambiental muito claro, e a grande diferença aqui é que o recurso é exclusivo para o projeto financiado. Então vai ter que atender critérios ambientais específicos, e o benefício está muito vinculado à taxa de juro mais competitiva. Então é um custo de fundo, né, um cost of funding, um custo de dinheiro mais barato que o banco coloca à disposição do cliente. E os exemplos típicos são placas solares, biodigestor, biofábrica, caldeira, caminhão a biometano, carro, trator elétrico. Tudo que o recurso vai direto para a finalidade pode ser classificado como empréstimo verde. O empréstimo vinculado à sustentabilidade, que em inglês é o Sustainability Linked Loan, também o objetivo é melhorar o desempenho de sustentabilidade das empresas, só que o recurso, nesse caso, ele é livre. Tá? Ou seja, o recurso pode ser utilizado para qualquer outra finalidade dentro da empresa agrícola, né? Tanto produtor rural quanto grande empresa, e o cliente vai colocar algumas metas, né, compromissos alinhados com o banco para atingimento desses KPIs, dessas metas mensuráveis que vão ser verificadas ao longo do período da operação. Tá? E aqui o benefício é uma taxa mais competitiva e ainda uma redução de juros se essa meta for atingida. Tá? Então, o que a gente coloca é um benefício de atingir a meta, ter uma redução, algo que melhore a condição para o cliente. E aqui as condições de KPIs, de indicadores de performance, vão num leque ainda mais amplo do que no caso de empréstimos verdes, que é desde redução de emissões, adoção de práticas de agricultura mais sustentável, ou de pecuária mais sustentável, uso eficiente de água, itens sociais também, como diversidade e inclusão social, uso de biológico é uma tendência muito forte que a gente tem visto na carteira, aumento de matéria orgânica no solo, sistemas integrados, certificações, tudo isso pode se utilizar como indicador de meta, né, a ser cumprida dentro de uma operação vinculada à sustentabilidade. Recentemente, o Rabobank, eu acho que esse talvez seja um produto mais aqui do banco, eu não sei se meus colegas aí, Guilherme e João, têm esse tipo de produto, é um produto que a gente chama em inglês Transition Effort, que é um produto de transição, ele é anterior ao produto vinculado à sustentabilidade. Então, ele vai apoiar a transição dos clientes no início de uma jornada. O recurso também ele é livre, o recurso pode ser aplicado em qualquer coisa, e tem que ter um plano concreto de transição com essas metas graduais. Mesmo racional do empréstimo vinculado à sustentabilidade, se as metas forem atingidas, existe redução da taxa. E aqui os primeiros passos. Então, iniciar a mensuração de carbono, criar-se um departamento, uma gerência, um profissional dedicado à área de sustentabilidade, meio ambiente, gestão social, criar um relatório de sustentabilidade, criar um inventário de gás de efeito estufa, partir para um plano de substituição de combustíveis fósseis. E aí é o primeiro passo, tá? Esse produto tem se mostrado esse ano, 2025 é o primeiro ano que a gente tem aplicado ele, tem se mostrado extremamente competitivo e o apetite dos clientes aqui tem sido muito positivo para os produtos de transição. O quarto aqui é o empréstimo social, ele é muito parecido com o empréstimo verde, onde o recurso ele é carimbado, né, ele é exclusivo para o projeto financiado. Nós tivemos poucos casos aqui sim, de um empréstimo 100% social, ele traz taxas de juros bem competitivas, e a ideia é uma aplicação 100% social. Então, escola, creche, hospital, clínica, né, nós tivemos 2 casos aqui de estruturação de construção de escola dentro de um grupo forte no agro, dentro de fazenda. Então, o capital, né, um recurso 100% focado em construir a escola, contratar mão de obra, treinar mão de obra, comprar ônibus para fazer logística. Então, um produto bem legal que eu acho que tem um apelo muito forte aqui no Brasil.
E, por fim, estruturas de blended finance. O que são estruturas de blended finance? É quando a gente consegue trazer um fundo de impacto, um capital, um fundo de capital para participar do risco da operação. Então, geralmente, eles podem assumir uma parte do risco com diferentes cotas nessa operação, e ele deixa a operação mais competitiva, porque ele ajuda a diluir o risco que o banco assume junto àquela operação financeira. Então, no caso do Agri3, são projetos com benefícios ambientais e sociais bem claros. O recurso ele é para uso exclusivo do projeto, então, uma renovação de pasto, uma recuperação de floresta, de APP, de reserva legal, um projeto de agricultura e pecuária regenerativa, equipamentos de agricultura de precisão, tudo isso pode ser um critério utilizado para se acessar operações de blended finance. Meus colegas também têm outras soluções de blended finance. E aqui o produto ele se torna ainda mais competitivo, porque além de uma taxa de juro super agressiva, geralmente existe um prazo mais alongado e um período de carência, né? Então, exatamente esse de-risk, essa redução do risco com a entrada de um fundo para dividir o risco com a instituição financeira aqui no Brasil, permite que a análise de crédito do cliente especificamente para aquele projeto coloque um prazo mais alongado, um período de carência. No caso de Agri3, o prazo pode chegar até 10 anos, período de carência até de 3 anos, e as taxas de juros também super competitivas. De todas essas soluções aqui, né, produtos que eu expliquei para vocês, todos eles podem oferecer também oportunidades de mercado de carbono. A única que não é os empréstimos sociais, que ele tem um vínculo único, exclusivo para o critério social, mas todos os demais eles têm potenciais também de auxiliar numa economia de baixo carbono, olhando aí para as oportunidades nature-based solutions, soluções baseadas na natureza, que o agronegócio brasileiro provê, né? Então, desde projetos de restauração florestal, onde a gente vai ter sequestro de carbono, ou projetos de ALM, né? Recentemente vimos a primeira emissão de um projeto ALM, né? de carbono no solo, feito aqui no Brasil recentemente, e também de proteção de excedentes de reserva legal. Para finalizar, a estratégia aqui do banco, acho que está muito focada nessas situações que eu comentei agora, né? O cliente que tem um déficit de reserva, então o Rabobank quer fazer parte da agenda por meio da compensação ou de restauração dessa reserva legal. Então nós estamos com operações bem competitivas, com prazo bem alongados para aquisição de terra com adicionalidade. Então a ideia aqui é ter uma adicionalidade em cima do excedente de reserva legal que vai ser compensado. Operações também para estruturar, para restaurar pastagem degradada e de baixa produtividade, tudo isso com oportunidade dentro do Carbon Bank, que é a iniciativa de carbono aqui do Rabobank. Para casos de excedente de reserva legal, pagamento por serviços ambientais, oportunidade de entrar também em projetos de carbono de preservação, o RED+, e o RCF, que é o Responsible Commodities Facility, que é um produto que está no mercado, está voltando agora em 2025, também para financiamento de safra. Tá? E pastagem degradada de baixa produtividade, também aquisição de terra degradada para expansão, ou seja, deixar de exercer o direito legal de converter o excedente de reserva legal e partir para uma aquisição de terra de baixa produtividade para expandir a operação, é uma agenda que o Rabobank também tem muito interesse em participar, desacoplando essa necessidade de aumento da conversão de terra para aumento de produção. Né? Dentro de Blended Finance, como eu expliquei, também são oportunidades bem específicas, tem produtos voltados especificamente para a restauração de pastagem degradada, e aqui o projeto de carbono no solo do Rabobank, que se chama Carbon Bank Reterra. E, por fim, alguns projetos de restauração florestal que o banco tem investido, junto a Biomas, né, que também somos parceiros aí junto com o João, Itaú, e Black Jaguar Foundation, que foi um projeto que o banco também aporta capital para fazer um impacto ali no corredor do Araguaia. Pessoal, essa é a minha fala. Não, tem um último, isso aqui é só um status de que a gente fez nos últimos anos, tá? Foram quase 10 bi
de dólares de operação sustentáveis aqui no Rabobank. Nessa quebra, aqui no caso de Agri 3, né, nós tivemos mais de 110 milhões de dólares, mais 1,5 bi de empréstimos verdes, aqueles com recurso carimbado. E a gente vê que tem diferentes usos, né? Então, agricultura regenerativa, conversão de pastagem, transição energética, irrigação, tratamento de água, operações sociais e também operações de integração. Acho que é isso. Passo a palavra. Muito bom, Tassiano. Obrigado pela Agora, apresentação. deixa eu tirar já tirei minha tela? Já Já, né? tirou, já saiu. Bom, obrigado. Obrigado, Tassiano. Segura aí que daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Muito rico a sua apresentação. Agora vamos com o Guilherme. Pode ser, João? Pode ser, da nossa parte aqui, tranquilo. Por favor, Você, Guilherme, então, manda ver. Tá bom, gente. Se vocês estiverem vendo aí, por favor, me avisem. Não assustem aqui com a quantidade de... Sim, já está aparecendo aqui para nós, Guilherme. Ótimo. A gente preparou um material aqui que, do ponto de vista de slides, é um pouco extenso, mas a ideia é a gente dar uma pincelada porque temos uma composição um pouquinho diferente, né, do Rabobank, né, Tassiana? Eu acho que a ideia aqui era justamente essa, né, Michele, que fosse uma visão complementar. O perfil do banco é um perfil diferente, né? A forma de atuação, inclusive, e os demais compromissos estabelecidos, inclusive, do ponto de vista da execução da política pública, tem um contexto diferente, por sermos uma empresa pública. Então, a ideia é a gente dar uma pincelada em alguns pontos aqui e depois a gente vai debatendo sobre a forma de atuação e algumas outras estratégias que a gente vem trabalhando aqui, tá? E imagino também, né, Michele e demais colegas aqui, que isso é apenas um start, né? É uma primeira provocação para que a gente possa trazer esse tema para a discussão da mesa e, eventualmente, a gente construir de forma colaborativa algumas soluções, algumas outras estratégias que possam, inclusive, envolver várias instituições financeiras e também todos os players que são associados aí da mesa, tá? Então, como eu falei, o banco aqui ele é bastante estratificado, né? A gente vem discutindo sobre sustentabilidade há bastante tempo, algo em torno de 3 décadas, o que vem ganhando, a gente sabe que esse tema vem ganhando corpo ao longo do tempo, né? E justamente por isso o banco sentiu a necessidade de estabelecer uma unidade específica que fica responsável sobre o tema aqui dentro da corporação. Então, em janeiro de 2024 foi criada a nossa unidade ASG. Ela é a responsável pelo processo, pelo tema aqui dentro da corporação, né, de forma abrangente. E a gente faz aqui uma perna que tangibiliza as ações voltadas especificamente para o agro, tá? Então, vão ter algumas informações relacionadas a algumas outras soluções que a gente não vai trazer, mas que a gente pode explorar em algum outro momento, considerando que outras áreas do banco estão capitaneando essas frentes, tá? Então, opa, acho que não passou para a gente. Opa, se vocês me falem aqui, acho que deu um probleminha. Está no Ele primeiro não... slide ainda, Guilherme. Vamos ver se vai. Opa, Foi. foi, né? Agora foi, né? Bom, então só para a gente ratificar esse assunto sobre sustentabilidade dentro da corporação, a gente tem já publicado alguns dos nossos compromissos, né, com a construção desse mundo mais verde, inclusive responsável, está publicado dentro da nossa dinâmica de Agenda 30, e dentro dessas ações, lógico, existem ações específicas voltadas ao agro. Ele não é exclusivo, mas é também direcionado para algumas ações, contendo também algumas ações específicas do agro, tá? Então, não só trouxemos para esses compromissos para dentro das áreas do banco, como também deixamos isso de forma pública para que a sociedade e os demais interessados possam acompanhar a evolução também desses temas dentro da instituição. Do ponto de vista do agro, tenho certeza que todos vocês já conhecem bem a instituição, né? Nós somos o Banco do Agro, que a gente tem isso dentro, a gente intitula como Banco do Agro, né? Porque somos historicamente um player bastante relevante dentro do setor. Hoje, a nossa Constituição
mais pulverizada, né? A capilaridade favorece, inclusive, a difusão desses recursos ao longo do Plano Safra, atingindo mais de 96% dos municípios brasileiros, utilizando todo o apoio de mais de 3.850 agências, e mais de 4.800 parceiros que ajudam a fazer a execução e a implementação dessa estratégia, tanto do ponto de vista da capacitação, né, da difusão do conhecimento e capacitação, do ponto de vista da assistência técnica, que é extremamente relevante. Aqui, quando a gente fala em pecuária, toda vez a gente sensibiliza esse tema, porque ele é bastante relevante, em especial para a pecuária. A gente adota isso dentro de outros mecanismos, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Mas a carteira também ela é bastante diversificada, são mais de 200 atividades financiadas, inclusive a pecuária, que tem uma relevância também bastante significativa dentro dessa composição. Dessa forma, a gente representa a nossa participação na carteira agrototal, considerando a carteira agrototal em torno de 50%, e quando a gente considera o crédito direto ao produto rural, em torno de 57%, né? E aí, só para a gente dar a magnitude desse movimento, né, dessa movimentação em cada plano safra, estamos falando em mais ou menos 600 mil operações por plano safra. Então, desmembrando um pouco essa carteira, e aí aqui a gente trouxe só o que está publicado dentro dos resultados do banco, justamente para a gente tangibilizar a relevância do agro dentro da instituição. Nós estamos falando de uma carteira de 1,100, 1 trilhão e 100, e 406 representando as operações do crédito agro, né? Da cadeia do agronegócio, na verdade. Tá? Ele considera algumas outras operações também, que não exclusivamente de crédito rural, inclusive a parte de CPR, né? Mas essa é a magnitude da operação rural dentro da instituição, né? E a relevância que ela tem para o resultado da instituição também. E se a gente olhar, e aí voltando para o tema da sustentabilidade, se a gente olhar o quanto a gente tem daquela carteira de 1 tri 100, nós, dentro de um framework estabelecido e aprovado por uma empresa credenciada externa, são 393 bilhões em negócios sustentáveis, sendo que quando a gente olha lá aquele gráfico anterior, o agro responde por mais ou menos 40% da carteira. Aqui nós estamos falando que o agro representa mais ou menos 50% dessa carteira considerada sustentável até o momento, né? E aí estamos falando da carteira relacionada a boas práticas socioambientais e também da agricultura de baixo carbono. E como é que a gente está atuando? Aqui a nossa diretoria é uma diretoria de produtos, né? Então a gente tem algumas formas de atuar. Uma delas é fazendo a implementação, o desenvolvimento ou a melhoria de produtos, implementação e desenvolvimento de produtos novos, perdão, ou o ajuste, a modificação, a implementação de algumas melhorias em produtos já existentes. Então, o que eu quis trazer aqui como exemplo, né, a gente tem alguns produtos novos em andamento, mas esse aqui é um que tangibiliza bastante essa questão da sustentabilidade, é o que a gente chama de CPR preservação. Qual que foi a ideia aqui? A gente tentar, de alguma forma, monetizar essa área de reserva legal, APP e excedente, né? Então, segue a sistemática de uma CPR tradicional, mas aqui a gente olha como produto a floresta em pé. Então, o produtor que tem... é muito alinhado com o que o Tassiano trouxe, né, de favorecer quem tem quem já cumpre eventualmente a regulamentação existente ou traz algum adicional. Aqui é exatamente isso. A gente olha a floresta em pé, reserva legal excedente APP, e em cima dessa floresta em pé o cliente pode emitir uma CPR preservação. Apesar dos volumes aqui ainda serem modestos, né, não falamos em 34 milhões, em contratação já é representativo do ponto de vista de preservação. Então, nós estamos falando em aproximadamente 22 mil hectares de áreas preservadas, né? A ideia é a gente, como o Tassiano também trouxe, de forma bastante pertinente, é trazer algum benefício associado a esse produto, né? Então, sempre que a gente olhar com viés de sustentabilidade para um cliente, para uma operação, em si, para uma atividade, que a gente possa pensar em agregar algum benefício para ele. Nesse caso aqui, a gente traz um benefício direto na taxa. Então, a CPR preservação é mais favorável, a taxa da CPR preservação é mais favorável do que uma CPR de soja, por exemplo, na expectativa de trazer esse benefício, tá? E sensibilizar, de alguma forma, aquele sentimento que o produtor rural tem, que ele carregou o fardo
ao longo da jornada, preservando a área de reserva legal, tendo custos anuais para a preservação daquela área. E aqui a gente tenta, de alguma forma, valorizar esse empenho, essa dedicação ao longo do tempo. É lógico que tem algumas exigências, né? Eu preciso ter uma certificação de uma empresa credenciada, para que a gente possa fazer as emissões, algumas validações, mas, em resumo, seria essa dinâmica, tá bom? Outra forma que a gente tem intensificado aqui, e com certeza com alguns associados da mesa, a gente já tem a sistemática, é a dinâmica de convênio de sustentabilidade. Então, a ideia é a gente estabelecer parcerias estratégicas com empresas, cooperativas, na expectativa de formalização de convênios que tenham no seu fluxo operacional a adoção de alguma prática de sustentabilidade, tá? E é lógico que a gente, também aproveitando a fala do Tassiano, que a gente possa agregar alguns mitigadores ao processo. E aqui, viu, Michele, acho que também sensibiliza algumas questões de internalização de novos clientes que eventualmente não estão tendo acesso ao crédito. Porque a gente, como instituição financeira, a gente segue uma série de regulamentações e metodologias de risco, né? E, eventualmente, um cliente pode ficar fora desse processo, né? O banco, as instituições podem não ter interesse, por algum motivo, de financiar aquele cliente específico, e nessa dinâmica de convênios, um cliente de uma cooperativa ou de uma empresa âncora pode se beneficiar do acesso ao crédito justamente pelo comprometimento ou pela mitigação do risco por essa empresa. Então, é uma sistemática que a gente tem intensificado bastante, porque já começa a dar uma cara para o próximo programa que a gente constituiu, que é o envolvimento maior de todos os elos da cadeia produtiva, tá? Aqui a gente já tem, com a pecuária em especial, a gente já tem vários convênios estabelecidos, tá? E a gente lançou um programa recentemente, que eu particularmente gosto muito, que é o Pecuária Mais Sustentável, que ele vai unificando todos esses conceitos que a gente trouxe até o momento. Então, qual que é o resumo da ideia aqui? A gente estabelecer uma dinâmica de acesso ao crédito, não apenas pelo acesso ao crédito, basicamente, que eu estou falando. Olha, eu tenho uma área para fazer que eu preciso fazer uma recuperação. Eu precisava de um recurso para isso. Ótimo, uma área de pastagem que eu preciso recuperar. Perfeito. A gente tem essas linhas que podem, de fato, ajudar. Mas o que a gente está agregando ao processo de melhoria do processo produtivo? Então, assim, a ideia é olhar o crédito, não, o processo não só apenas pelo crédito, não é o crédito pelo crédito, mas também o que está sendo adicionado ao longo do tempo. Então, aqui a gente está primando por uma inclusão de um melhoramento genético. Aqui a gente está primando pela inclusão e adoção de uma ferramenta de gestão. Aqui a gente está primando por um processo de rastreabilidade, né, que possa estar agregado junto ao processo de gestão, melhorando a dinâmica de acompanhamento dos animais dentro e fora da propriedade. E para isso a gente a gente tem envolvido, pelo menos no piloto que a gente fez no primeiro momento, envolvemos alguns parceiros do banco. Então a gente tem sempre a participação intensa, que é o que eu mencionei para vocês lá no começo, que é um papel fundamental, que é o da assistência técnica, que no nosso caso aqui funciona também como um agente de crédito rural, ou seja, ele faz a perna da assistência técnica fundamental para fazer o convencimento no bom sentido do cliente, né, a demonstração da efetividade da adoção daquela prática e também da simplificação do processo de acesso ao crédito junto ao banco, tá? É importante trazer, a gente tem trazido também algumas empresas de monitoramento para fazer o acompanhamento e a verificação da implementação dessas práticas em loco, para justificar todo o investimento que está sendo feito, né? A gente sabe que a recuperação de áreas degradadas, né, ela é cíclica, você vai ter que fazer de tempos em tempos uma recuperação, mas é importante que naquele intervalo esperado do ponto de vista técnico, você esteja de fato aderindo e fazendo a melhor implementação dessas práticas. Então, também é importante esse monitoramento ao longo da vida. Como eu já mencionei, as empresas de software de rastreabilidade também têm um papel extremamente relevante. E para fechar o ciclo, a gente tenta trazer logo no começo, mas ela acaba sendo sensibilizada no final, que é um desenvolvimento de um projeto de crédito de carbono. Então, pela adoção dessa prática, no final a gente vai ter uma geração de crédito de carbono, que aí a gente linka esse processo, e aí foi importante eu trazer a ESG justamente por isso, porque a gente já tem uma metodologia
implementada para desenvolvimento de projetos de carbono, já temos alguns parceiros vinculados ao banco, e a gente consegue trazer, boa parte das vezes, a custo zero para o produtor. A gente sabe que tem um custo elevado para o desenvolvimento desse projeto, mas se ele se justificar se ele for viável do ponto de vista econômico, a empresa e o banco se responsabilizam por esse aporte inicial, e isso é compensado quando forem gerados os créditos efetivamente, tá? Então tem um ganho para o produtor aqui no final com a adicionalidade desse crédito de carbono. E aqui tem um ponto bastante importante que a gente já sensibilizou um pouco na parte de convênios, que é o envolvimento dos off-takers, né? Então, assim, no caso da pecuária aqui, laticínios e frigoríficos, a gente tenta fazer essa amarração desde o começo do processo para que seja valorizado o produto gerado por esse fluxo, né? Que tem uma série de mecanismos e boas práticas ao longo dele, né? Ou para que a gente tenha uma remuneração, uma bonificação por remuneração, ou porque de fato esse produto possa representar de alguma forma ou ter algum valor agregado ao consumidor final, tá? Além de todas as dinâmicas, né, de publicidade e de divulgação da sustentabilidade de uma forma geral, tá? Então esse é um programa que a gente está intensificando agora. Isso aqui serve para a pecuária de corte, mas serve também para a pecuária leiteira, tá? A gente está em discussões aqui com alguns parceiros também da cadeia da pecuária leiteira, tá? Então, eu trouxe esses três tópicos aqui na expectativa de ilustrar um pouco daquilo que a gente está fazendo, né? Esses modelos não são exaustivos, ou seja, a gente pode construir ele da melhor maneira possível, né? Customizando eventualmente alguma das partes dele, nem tudo nasce perfeito, mas a gente vai fazendo de forma evolutiva, na expectativa de ter a evolução da cadeia pecuária, que é o foco maior do processo, né? Na redução dos riscos, no aumento da rentabilidade, né, e da lucratividade da atividade, tá bom? Bom, vou passar. Quanto tempo eu tenho, gente? Tô no prazo ainda aí, eu me estendi um pouquinho. Uns 2 minutinhos aí a gente já conclui, Guilherme. Tá, eu vou passar rapidamente aqui pelo Plano Safra. Então, tudo que a gente falou, né, Tassiano, e o que a gente sensibilizou agora, já vem sendo também reforçado pelo governo federal. Tivemos uma resolução 5152, que trouxe já os benefícios de desconto de 0,5 na taxa de recurso controlado, para quem tivesse CARE e certificações. Então, isso um caminho sem volta, né, pelo reconhecimento, inclusive, da própria política pública, tá? Sobre o Plano Safra 25 e 26, eu vou passar muito rápido. A gente tem uma apresentação específica sobre essas mudanças e essas linhas, que talvez seja de interesse de alguns, a gente pode compartilhar em outro momento, mas aqui o que a gente observa de forma mais contundente, considerando o momento do mercado que a gente se encontra, é que houve um aumento um pouco das taxas, né? Mas algumas delas continuam bastante interessantes, que estão, né, bem abaixo da Selic, inclusive, né? Bom, vou puxar dois pontos aqui, que é um específico do renovado, para não me estender muito, que antes estava 7%, recuperação de áreas degradadas, e aproveitando o tema que o Tassiano também trouxe, que foi para 8,5%, e ele faz um vínculo muito importante com o antigo PNCPD, atual Caminho Verde, né, que a gente vai falar rapidamente também aqui, a sistemática, como é que ela está se estruturando, mas ela é extremamente relevante para a pecuária, e é uma fonte de recursos que a gente entende que seja relevante também para esse momento. Bom, resumo da ópera aqui: Plano Safra 25-26, Pronaf 89 bi, Empresarial 516, isso do ponto de vista do governo federal, e o Plano Safra BB 25-26 na ordem de 230 bi, 54 bi para o Pronaf Pronamp, cumprindo o seu papel social importante, e para o empresarial 106 bi. Desses 230 bi, 97 bilhões para custeio, 44 investimento, 19 comercialização e 70 para cadeia, incluindo a parte de títulos, e a gente está falando muito também de CPR aqui, tá? Que é um mecanismo bastante consolidado e que vem ganhando cada vez mais força. Estou acabando, Zé Paulo. Zé Paulo, prometo para você. Só para a gente falar do Caminho Verde rapidamente, vocês devem estar acompanhando aí a forma que se deu, né? Essa discussão está desde o final de 2023, né, na publicação do decreto, mas ganhou corpo agora no final com a possibilidade de fazer via EcoInvest. Então, a ideia do Caminho Verde, basicamente,
converter pastagens degradadas em sistemas produtivos, sejam ele pastagem, seja ele em agricultura, ou seja ele em agroflorestais. A ideia do programa como um todo é atingir 40 milhões de hectares em 10 anos, e essa captação específica do leilão em torno de 1 milhão de hectares, tá? Trouxe como beneficiários os produtores rurais, cooperativas na função de produtores e uma dinâmica nova de empresas âncoras, tá? Que isso não estava contemplado e não estava alinhado junto ao crédito rural necessariamente. E, como eu disse, já as atividades, culturas permanentes, sistemas integrados, floresta e restauração, com a possibilidade, inclusive, de conversão para agricultura, pecuária e lavoura de forma isolada, né? Considerando alguns critérios específicos, tá? E trouxe uma coisa muito interessante que o Tassiano falou no finalzinho da fala dele, que é a possibilidade de trabalhar com fundos, né? Ele trouxe nessa dinâmica como perspectiva a participação mais contundente do setor privado no financiamento do agro. Então, a ideia é que a gente possa contemplar também toda essa alocação desse recurso por meio de fundos. Aí estamos falando de FIAGRO, ou seja ele FDIC ou qualquer outra estrutura parecida, tá? Lógico que existem algumas regras específicas, mas aqui a ideia maior é usar a sistemática de blended finance para poder envolver o setor privado dentro da discussão e trazer maior alavancagem para financiar essas atividades específicas. Obrigado, gente. Desculpa tomar tanto tempo. Obrigado, Guilherme. O material também muito rico, acho que vai valer bastante na discussão. Então, para fechar as falas, quero chamar agora o nosso amigo João, do Itaú PBA. Creio que vai compartilhar a tela também, né, João? Exatamente. Gente, muito boa tarde. Obrigado pelo convite, pela disponibilidade em estar presente aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né, para o Itaú estar aqui presente. Eu estou só compartilhando minha tela aqui e vamos lá. Acho que cumprimentar também meus parceiros aqui, o Tassiano, o pessoal do Banco do Brasil e também o Apado aí da FamaSul. FamaSul é uma grande entidade do setor aqui, todo respeito a vocês. E vocês estão vendo minha tela aqui, certo? Maravilha. Sim, estamos vendo. Ótimo. Gente, eu acho que aqui, seguindo um pouco do que o Rabobank comentou e um pouco também do que o Banco do Brasil trouxe para a gente, eu acho que a ideia é falar um pouco de como o Itaú BBA está atuando nessa agenda de transição, né? O Itaú BBA se tornou um banco bastante ativo no agronegócio brasileiro, né? E além disso tem um compromisso muito um compromisso forte com o tema da sustentabilidade. Então, acho que só para trazer um pouco de algumas macro visões aqui, antes de a gente entrar no tema específico, acho que é importante mencionar que o Itaú BBA é um dos bancos signatários do Net Zero Bank Alliance, que é um compromisso global de diversos bancos, inclusive vários bancos brasileiros, para atingir a meta de descarbonização das suas carteiras. Então, nós publicamos em dezembro de 2024 as nossas metas e toda a nossa estratégia para descarbonizar a nossa carteira e, portanto, todo o financiamento que nós fazemos hoje para setores específicos, e o agro é incluído nesses setores, nós temos mensurações específicas e também toda uma estratégia para reduzir as emissões desses setores. E também o banco tem um objetivo macro de atingir 1 tri em finanças sustentáveis até 2030, sendo que nos últimos 4 anos nós atingimos em torno de 400 bilhões de reais, e aqui é uma forma de mensuração um pouco mais ampla, que considera investimentos em setores de impacto positivo, e até 2030 nós temos aí uma meta também como banco de reduzir em 50% as nossas emissões operacionais e também, de alguma forma, em setores mais intensivos em carbono, ter estratégias também de mitigação. Então, acho que aqui traz uma agenda bastante estratégica para todos nós aqui do banco, mas também de muitas oportunidades. E para o agro, nós sabemos que é um setor na qual essa agenda ela traz benefícios, né? Ela é uma agenda que está basicamente baseada em adoção de práticas sustentáveis, investimentos em tecnologias, então a gente enxerga como um grande potencial o setor agro liderar
de forma expressiva essa agenda. E só para situar um pouco aqui, o banco tem uma diretoria voltada para agronegócios, né? É quase um banco dentro de um banco, então nós temos toda uma estrutura para atendimento a esse setor, e dentro da diretoria de agro nós temos uma gerência de ESG, que ela tem por objetivo conectar os compromissos institucionais do banco com as estratégias comerciais e desenvolver soluções para os nossos clientes. E nós seguimos aqui por uma estratégia que foi um pouco construir um portfólio de linhas de financiamento voltado para a adoção de práticas e tecnologias sustentáveis no agro, né? Então nós aqui nós tivemos um trabalho muito bom com o Imaflora, que nos ajudou a escolher quais eram os setores estratégicos para desenvolvimento desses produtos e também todos os critérios de sustentabilidade para a gente poder considerar o financiamento com essa nossa visão de sustentabilidade. E aí nós, partindo desse framework, nós estabelecemos aqui duas principais estruturas de financiamento. Uma foi a construção de uma prateleira de produtos ESG agro, ou seja, produtos, linhas de financiamento estabelecidas, estruturadas e com capacidade de grande, né, de disseminação e de escalabilidade. E nesse produto de prateleira nós temos aí tecnologias específicas e uma outra estrutura e uma outra estratégia é a construção de parcerias, convênios e programas, que é um pouco do que o Banco do Brasil também comentou na parte de convênios. Nós entendemos aqui, e eu acho que esse também é um bom ponto de discussão por causa da pecuária, né, que como a pecuária tem um perfil bastante diverso em termos de padrão tecnológico e padrão de gestão e de características de produtores, torna-se muito importante essas parcerias, porque nós conseguimos de fato engajar vários elos da cadeia, reduzindo o risco de financiamento, ajudando com todo o aporte técnico necessário, porque somente um elo da cadeia vai ter muita dificuldade de conseguir trazer soluções na escala e no impacto e na oportunidade que a pecuária tem para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Então, portanto, a gente pensar em soluções que tragam vários atores, a gente entende como muito fundamental. Então, aqui a gente tem toda uma estratégia para apoiar empresas que tenham programas de sustentabilidade, a gente desenvolver soluções financeiras, ou também, junto com elas, criar estruturas para financiamento no agro. E aqui eu acho que só uma visão um pouco do que nós construímos nesses últimos anos. Nós temos aqui as nossas linhas de financiamento, então elas não tão temáticas, mas talvez focada em adoção de prática. Nós temos aqui uma linha de financiamento focada para instalação de energia solar e de placas solares nas propriedades rurais. Nós temos uma linha de certificações. Hoje nós homologamos algumas certificações que são reconhecidas pelos nossos critérios, como por exemplo a RTRS, Reinforce Alliance, entre outras, e aí nós financiamos os produtores que tenham essas linhas, essas certificações, e nós conseguimos com isso também trazer benefícios aos produtores que tenham essas certificações com linhas incentivadas, estratégias de condução, de financiamento e assim por diante. Nós temos duas linhas de bioinsumos, uma olhando para o produtor rural que utiliza bioinsumos, então nós conseguimos financiar aquela safra com incentivos, e também todas as cooperativas e as produtoras de bioinsumos ou as revendas, que a gente também consegue ajudar no escoamento desses produtos, trazendo também um financiamento incentivado. E, sobretudo, plantio de cobertura. Nós temos uma linha hoje que ela beneficia os produtores que adotam o plantio de cobertura e também nós trazemos aí benefícios para esses produtores. E aqui a Cadeias Produtivas Sustentáveis, que é a nossa linha de convênios e de parcerias, que nós temos hoje o programa Reverte, que é uma parceria com a Syngenta, é um programa da Syngenta na qual nós somos o parceiro financeiro dessa iniciativa e tem por objetivo a recuperação de áreas degradadas. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. E aí um pouco do que a gente tem conseguido, né, atingir como impacto, a nossa prateleira de produtos, que são essas linhas que eu mencionei anteriormente, nós temos hoje 2,2 bi em carteira, então a gente conseguiu de fato trazer escalabilidade, né, e conseguir replicar isso, né, trazendo impacto ao setor, que eu acho que é um grande desafio. Nós precisamos de soluções em escala, né, porque o agro é um setor muito abrangente, com uma demanda de recursos enorme, então a gente também precisa pensar muito em como, de fato, contribuir para o melhoramento do setor como um todo, e 1,8 bi aqui hoje em parcerias e programas. E aí, falando especificamente aqui do programa Reverte, que eu acho que é um bom exemplo de parceria, nós identificamos aqui áreas de pastagens degradadas, convertemos essas áreas para agricultura e práticas sustentáveis, e aqui
é um tipo de parceria que traz benefícios para todos os elos da cadeia, para os produtores que acessam crédito com condições especiais, para nós bancos como que conseguimos, né, liberar esse recurso de forma bastante estratégica, e também a própria Syngenta, que fortalece muito a relação com seus clientes. Então, acho que são tipos de parcerias que beneficiam todos os elos da cadeia, e a TNC aqui tem sido nosso parceiro em trazer os critérios socioambientais desses programas. E também com todo esse portfólio de produtos financeiros, isso nos permitiu captar recursos incentivados para essas linhas. Então, nós conseguimos aí emitir recentemente uma Biodiversity, eu vou dar um errinho aqui, o Biodiversity Bond, com a FCI BID. A gente fez uma emissão de 1,4 bi para financiar parte desses produtos, e também o EcoInvest primeiro, que é o Caminhos Verdes, que foi apresentado anteriormente. Nós tivemos um BID, né, um BID expressivo no primeiro leilão, né, levantando aí quase 8,1 bi de recursos a serem financiados nas linhas apresentadas pelo EcoInvest primeiro, e agora o segundo EcoInvest, que é o EcoInvest 2, voltado para pastagens degradadas. Acho que é uma proposta que está em discussão, né? O Tesouro apresentou aí nos últimos meses o manual operacional e todos os critérios para bidar nesse leilão. A gente entende que é uma iniciativa muito positiva, e o leilão será no final do mês, e aí nós teremos uma visão clara de quantos também nós entraremos com recursos, mas a gente entende que são soluções muito importantes, porque essas soluções elas ajudam de fato a reduzir o custo do financiamento para aqueles produtores e pecuaristas que utilizam, que adotam práticas sustentáveis. E aí uma última coisa que eu queria comentar é como de toda essa nossa estratégia de financiamento do agro, isso tem se conectado com a nossa estratégia de net zero. Então, nós temos aí toda uma estrutura de financiamento, de mensuração das nossas emissões financiadas. Então, com isso, desenvolvemos toda uma estratégia para milho, soja e pecuária, que é a boa parte das emissões da nossa carteira, e com isso nós construímos aqui curvas, né, de descarbonização ajustadas à realidade tropical brasileira, e com metas de redução de 36% para financiamento do milho em 2030 e net zero em 2050, 25% de redução de emissões para a atividade da soja, e pecuária 12% de redução em 2030 e uma redução expressiva em 2050. Então, acho que aqui a gente começa a conectar muito, né, de toda a nossa estratégia comercial e dos produtos que a gente está colocando no mercado e financiando o nosso cliente com essa mensuração de redução de emissão para atingimento dos nossos compromissos institucionais. O que nós vemos aqui, sobretudo na pecuária, é que o Brasil tem uma grande potencial, né, de crescimento desse setor, com um grande potencial de redução de emissões, aumento de remoções. Então, é um setor que tem um potencial enorme, e os desafios de financiamento, de fato, não são pequenos, né? Como eu comentei anteriormente, é uma cadeia muito pulverizada, com um padrão de perfil econômico bastante diferente, mas é um setor que a gente precisa, de fato, avançar. Então, muito bom que a mesa aqui tem se colocado à disposição para a gente discutir esse assunto, porque certamente a gente tem muitos benefícios aqui setoriais para serem discutidos. Então, muito obrigado, estou à disposição para a gente discutir aqui. É isso aí. Muito bem. Obrigado, João. Acho que as conversas, as falas foram se complementando, né? Se conectando. E o pessoal que quiser fazer pergunta, né? Está aberto aí para envio, né? O pessoal da equipe aí, Michele e Mariana, vão me auxiliar. Mas depois podemos abrir aqui também, né? Não sei como é que vai ser, Michele, mas, bom, vou começar com algumas perguntas já levantadas aqui. E acho que essa vale para os três colegas. Nós estamos num momento complicado, econômico, onde a gente tem uma taxa Selic de 15%, né? O que impede ou dificulta, mesmo em relação às finanças verdes que a gente está tratando hoje, que a gente tenha juros assim realmente atrativos. É claro que vocês mostraram opções bastante atrativas quanto ao média de mercado, mas talvez se tivéssemos uma condição macroeconômica melhor, teríamos condições melhores ainda. Então, assim, a primeira pergunta, o Guilherme apresentou algumas taxas de juros ali, que a gente até conhece
Plano Safra, mas queria também perguntar aos colegas, ao colega do Itaú e também do Rabobank, em que patamares vocês estão trabalhando hoje nesses juros voltados para finanças verdes? Assim, lógico que não precisa falar algo exato, mas mais ou menos os patamares que estão sendo trabalhados aí no mercado. Tassiano, quer começar? Acho que, bom, eu acho que esse tema aqui, Pado, ele varia muito, né, de cliente para cliente. Acho que tem clientes com condições de crédito que variam muito, mas eu acho que é interessante, a gente consegue trazer algumas reduções de taxa, mas também eu acho que um ponto que o Tassiano colocou muito a parte de, de condições boas, de prazo, né? Então, um exemplo disso, né, um exemplo, nosso programa Reverte, que é um convênio, né, que é uma parceria com outra empresa do setor, ele, na verdade, consegue trazer 3 anos de carência e até 10 anos de financiamento. Então, é uma condição que talvez o Plano Safra traga isso, mas a gente consegue esse tipo de solução com parceiros, né? Então, eu acho que é legal também a gente pensar como a gente, no âmbito do setor privado, sem depender única e exclusivamente de recursos públicos, tal, a gente também consegue trazer soluções, né? Porque o crédito rural é fundamental, mas também tem uma demanda do crédito por financiamento do algo que não se resume ao crédito, e aí é muito importante que o setor privado consiga pensar em soluções para, de fato, incentivar os produtores. E aí eu acho que tem um outro ponto aqui também, Pado, que a gente olha muito, é que as finanças sustentáveis, elas trazem exigências maiores aos produtores rurais, né? Porque a gente precisa ter a diligência desse recurso, saber se esse recurso foi utilizado para aquele fim, e, portanto, também, se o incentivo não for suficiente, o produtor fala assim, para que eu vou, de fato, tomar uma linha com muita exigência, eu vou pegar um recurso convencional. Então, para todas as estratégias nossas, a gente tem que sempre lembrar que o financiamento climático ele precisa trazer incentivos, até porque nós temos a segurança e o benefício que aquele recurso está sendo utilizado para aquele fim, né? Então, acho que muito da nossa estratégia aqui tem sido essa, né? Agora, o ponto positivo é que essa discussão de blended finance, que até o Tassiano tocou um pouco aqui na apresentação dele, ou de capital catalítico, que é um recurso que ajuda a gente a reduzir, né, entrar com uma parceria num projeto tal, que reduz o custo do crédito, a gente entende como uma ótima estratégia, porque ela também não é um recurso tipo doação, que você doa, aquele recurso acaba, é um recurso que você consegue, né, ter muito mais perenidade, portanto também o custo de quem está entrando no capital catalítico é muito menor do que fazer uma doação, fazer um grant. Então, acho que essa agenda de blended finance é uma agenda muito importante para o setor e está vindo num bom momento aí, sabe, Pádua? Muito bom. Obrigado, João e Tassiano. João, você foi mais rápido, eu não consegui desativar o mudo aqui, cara. Desculpa, eu fiquei meio Boa, perdido. já usei essa estratégia também anteriormente. Eu estava esperando você Brincadeira. começar. Cara, o que eu penso aqui da nossa ótica? Eu acho que o agro é um setor de extremo interesse para o setor financeiro privado, né? No passado, a gente tinha o peso do capital governamental, do capital público, muito maior do que o privado, e hoje é o oposto, né? Nós estamos falando que 1/3 do agronegócio brasileiro é financiado, grossos números aqui, né, por capital público, e 2/3 é 2/3. financiado por capital privado. Privado. E é um setor, né, cara? O agro entrega 25%, cerca de 25% do PIB, 25%, né? Grandes números também de emprego. É um setor que hoje a gente trabalha aqui, especificamente no Rabobank, mas eu imagino que o modelo é muito próximo também dos demais bancos, com capital colateralizado, ou seja, existe uma terra vinculada ao acesso de crédito. E tem pontos que eu acho que são sistêmicos no Brasil, né? Claro que a taxa de juro ela machuca todo mundo, tá? Ela torna o ambiente de investimento muito menos atrativo, especialmente para quem depende de um capital de longo prazo, e o agronegócio depende, né? O agro de maneira geral, a pecuária de maneira geral, são atividades de médio e de longo prazo. Para atrair capital internacional também, o mercado brasileiro ele fica menos competitivo, e aqui eu diria que tem todo um tema de insegurança jurídica relacionado, acho que, de recuperações judiciais, né? Como é que a terra, a determinação da terra, como esse bem essencial está encaixado dentro do modelo de crédito, isso torna ainda mais inseguro.
não é minha praia, eu não sou um cara de análise de crédito, não sou de jurídico, né? Sou o biólogo aqui do Rabobank, da área de sustentabilidade, e puxando para a área ambiental, eu acho que as mudanças sistêmicas também no ambiente ambiental deixa essa esse cenário ainda mais complexo de regulamentação, porque a gente está falando de uma implementação de código florestal que tem uma celeridade muito baixa, né? O tempo de implementação do código, de validação do CAR é muito lento, a desconexão entre sistemas federais e sistemas estaduais de meio ambiente, né? Embargos federais da lista do IBAMA, com emissões estaduais a nível de secretarias de meio ambiente. Isso também é um descompasso que traz ainda mais insegurança para atrair capital internacional competitivo. Então, eu acho que existe assim, um cenário muito complexo onde eu vejo que o melhor objetivo aqui é deixar as operações o mais tailor-made, o mais customizável para a realidade daquele produtor especificamente, da região onde ele atua, do sistema de produção dele, porque a gente consegue deixar essa operação mais competitiva para aquele produtor. E como você falou, para além, você comentou, João, para além da taxa em si, que hoje o contexto geral é difícil, não é um contexto fácil, é trabalhar outros critérios, né? É falar de carência, é falar de prazo. Como é que a gente consegue balancear isso de uma maneira que o produtor que precisa de capital para manter o ativo, para manter o investimento ativo no negócio dele, para se manter competitivo no mercado, para adotar práticas de agricultura mais eficientes, de baixo carbono, de agricultura de precisão, trazer tecnologia, trazer inteligência artificial para dentro da propriedade, onde a gente consegue deixar isso competitivo, né? Então, eu acho que aqui a gente tem tentado, Pádua, Guilherme e João, modelar, né, para cada caso, e aí, Guilherme, permite, porque, na verdade, a realidade da carteira do Rabobank é muito diferente, o desafio para o Banco do Brasil Brasil, né? É Brasil inteiro, então existe uma responsabilidade enorme em cima do Banco do Brasil de pulverizar para pequenos e médios produtores um crédito mais competitivo. Mas eu diria isso, Pado, eu acho que é customização para cada contexto, né? Tamanho, perfil da dívida, que eu acho que é outro ponto que a gente fala pouco dentro da sustentabilidade, se fala muito na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade social, mas sustentabilidade financeira, qual o perfil da dívida do meu cliente, como é que ele está gerindo as dívidas de curto, médio e longo prazo dele, a gente consegue olhar para ter um capital alocado de maneira mais eficiente, protegido, fazer o hedge, proteger parte desse capital também com operações financeiras aí de derivativos, de mesa, são soluções que eu acho que elas são muito Muito bem. específicas, né? Muito bem, Tassiano e João. Guilherme, se quiser comentar sobre esse assunto, mas eu já queria endereçar para você uma pergunta, Guilherme, que você apresentou, e se os colegas depois quiserem também comentar, você falou de CPR vinculado à reserva legal, né? Se puder explicar um pouquinho melhor para o público como funciona e como é que vocês valoram esse hectare para chegar no montante ali do valor da CPR, por gentileza. Bom, Pablo, vou só aproveitar a conversa anterior, que eu acho que a gente pode agregar essa. É lógico que tudo que a gente falou aqui, acho que é bastante pertinente. A avaliação é feita em cima de uma metodologia de risco. A gente olha indivíduo por indivíduo, operação por operação, né, identificando todos os indicadores que são fornecidos. Mas a sistemática que a gente apresentou, instituições financeiras aqui como um todo, na dinâmica de convênios, ajuda, favorece, acho que bastante esse mecanismo, porque a ideia é trazer algum mitigador adicional, envolvendo outros elos da cadeia, que possam envolver e beneficiar alguns outros produtores que eventualmente possam estar fora. E quando a gente fala da cadeia da pecuária, talvez seja importante a gente retomar aqui, em algum momento os produtores são produtores menores, né?
na cria, por exemplo, aqui a gente tem uma dinâmica de pequenos produtores, e talvez seja importante a gente trazer essa sistemática também para poder beneficiar esses produtores. E aquilo que o João está falando, fugindo, às vezes, um pouco do crédito rural, mas com uma solução creditícia que viabiliza do ponto de vista financeiro, mas que tem o apoio daquele off-taker ou daquele parceiro que está interessado no produto, que possa trazer agregar alguma sistemática de mitigação ou benefício colateral. Eu acho que isso é importante, tá? Agora, respondendo a tua pergunta efetivamente, a CPR Preservação, como eu disse para vocês lá na apresentação, a gente passou rapidamente, a gente pode também trazer o tema num segundo momento. A gente tem mais de um modelo de CPR verde, não? Eu trouxe só a CPR Preservação, porque é aquela que já está consolidada, inclusive. Mas a ideia é justamente essa, a gente faz uma avaliação existe uma metodologia estabelecida por bioma, então para cada bioma existe um valor por hectare, que é estabelecido com base nessa metodologia, e aí é uma metodologia que usa princípios técnicos, claro, e a partir dessa metodologia a gente identifica um valor por hectare, e a partir desse valor a gente faz pela área que está sendo concedida para a emissão da CPR. Tá? Ô, Guilherme, mas a área que você mensura em termos de hectare é o total da reserva legal, mais e o que tiver de excedente, ou é somente o excedente e reserva Não, legal? não, Como é que pode ser a funciona? reserva legal, o APP e o excedente também, tá? Tudo A junto. ideia, a ideia é que a ideia era justamente essa, que a gente trouxesse ao produtor uma sensação de compensação daquilo que ele fez ao longo da jornada, da manutenção da floresta em pé. Então, para quem Eu, tem... eu fiz uma conta de padeiro aqui, no que você apresentou, dá em torno de 1.500, 1.600 reais por hectare, mais ou menos, naquelas cifras. Vai variar por bioma. Na verdade, cada bioma tem um valor diferente. Eles variam bastante, inclusive, um do outro. Ali é na média, né? Mas vão ter valores diferentes para cada bioma, de fato, tá, Pado? Então, Entendi. a ideia é justamente essa. E aí, naquilo que a gente já sensibilizou aqui, de trazer atrelado ao processo algum benefício para o produtor. Nesse caso, uma taxa diferenciada da CPR de outros produtos, né, que não tem esse apelo sustentável. Legal. Obrigado, Guilherme. Pessoal, aproveitando também, que acho que quase todos falaram de duas questões importantes e bem atuais na pecuária brasileira, que é rastreabilidade, e junto com isso, entendo eu que a rastreabilidade é uma parte da gestão, né? Vamos dizer assim, uma etapa da gestão da propriedade, e muitos, o Tassiano acabou de falar de uma coisa que pelo menos nós aqui da FamaSul do Senar, vemos como fundamental, que é a gestão do negócio como um todo, né? Porque um bom tomador de crédito é aquele que tem seus números muito bem apontados e tem o resultado da safra do ano apontado. Sem isso, fica difícil ele até perceber se ele está precisando de crédito ou não, porque não tem o devido controle das suas finanças. Então, diante disso, como é que vocês aí, bancos, estão enxergando esse desafio que o Brasil assumiu, né, da rastreabilidade? Falta ainda o governo federal fazer o lançamento do programa, que assim ficou combinado, né? Mas logo mais, logo menos, será algo que vai sair do voluntário para o obrigatório. E como que vocês estão vendo isso dentro da estrutura de crédito de vocês? Se já há algo de fato para isso, se vocês estão mensurando o tamanho desse investimento, se tem algum estudo nesse sentido do impacto real financeiro de uma adoção de sistemas de rastreabilidade na pecuária, e como que vocês poderão ajudar, né, os produtores nesses investimentos, principalmente os pequenos, né, os pequenos e médios. Vou chamar um para começar aqui, vou passar a bola para o João. João. O Guilherme achou o botão dele ali, de brincadeira. Ninguém tá achando o botão dele. Eu fiquei Mas esperando vocês aqui que eu tinha acabado de falar, não quis falar de novo na sequência. tá, mas eu acho que, Pádua, essa discussão da rastreabilidade é uma discussão bastante importante. Acho que traz um desafio grande para a pecuária brasileira, mas, por outro lado, também a gente sabe que tem muitos benefícios, né? Ou seja, nós temos concorrentes
outros países, né, que têm hoje a rastreabilidade total do rebanho e acessam mercados muito qualificados. Então, o Brasil, evidentemente, que tem uma realidade completamente diferente desses outros países, mas ao passo que a gente avança para maior rastreabilidade, isso de fato coloca o Brasil num papel e num lugar ainda de maior destaque e ainda de maior competitividade, assim por diante. A gente entende também que existe um papel relevante na rastreabilidade para a questão sanitária, sobretudo, né? O Brasil é um país que não faz mais a vacinação de aftosa, né? E eu acho que as GTAs têm uma qualidade muito boa, mas a gente rastreando os animais, a gente teria muito mais qualidade de gestão para fins sanitários, o que traria uma enorme redução de riscos por questões, né, sanitárias. Hoje, se dá um foco de aftosa no rebanho, você vai ter que abater todo aquele rebanho, aquela região, então uma rastreabilidade ajudaria muito nisso. Agora, evidentemente, é o que você colocou, tem o desafio de custos operacionais e como é que a gente consegue apoiar toda a cadeia produtiva. Né, agora a gente também, a rastreabilidade está evoluindo muito, né? Hoje a gente tem sistemas que são muito mais baratos, por exemplo, do que você vacinar os animais de aftosa como era feito, né? Ou seja, a gente tinha um trabalho de vacinação de aftosa que era 2 vezes por ano, o rebanho inteiro, não só aftosa, mas brucelose, mas você já passava o rebanho inteiro de mamanda caducando, né? Ou seja, de bezerro até vaca no rebanho, no curral para vacinação, enquanto a identificação era uma vez na vida. Então, acho que talvez a gente tenha uma condição de fazer isso, mas evidentemente que a gente precisa pensar em soluções para isso. Agora, eu acho que também a gente precisa, de novo, né, da cadeia produtiva como um todo, né? Ou seja, como é que também que a gente consegue, junto com os frigoríficos, junto com os retailers, os compradores internacionais, gerar esse benefício entre a cadeia para além também dos benefícios públicos. Porque a gente sabe, como você bem colocou, Paulo, tem produtores de menor escala que terão dificuldade de enquadramento. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar e essas parcerias podem ser soluções importantes aqui para a conversa. Muito João, bem. só aproveitando aqui, né? Aí a gente está falando de uma vinculação muito forte aí da normativa SARB 026, né? Em relação à rastreabilidade. Você É, poderia falar um pouquinho da normativa, por favor? Posso comentar. Depois também, Guilherme e Tassiano, se quiserem comentar, por favor, também, né? Eu acho que a SARB 26 é uma autorregulação que foi desenvolvida pelo setor financeiro e ela busca, né, avançar nessa transparência na cadeia produtiva, trazendo aqui o compromisso de que os frigoríficos eles informem a primeira cadeia de indiretos, né? Não só o indireto, mas a primeira cadeia de indiretos. A gente entende que foi uma solução possível em todo o contexto para trazer ainda mais transparência e tentar desvincular cada vez mais o joio do trigo, né, o ilegal do legal, mas a gente entende também que com o avançar dessa política de rastreabilidade individual, certamente no futuro a gente consiga integrar ainda mais essas duas políticas para ter uma política única e integrada né, e unificada, mas isso também vai depender muito de como vai avançar essa política da rastreabilidade individual. Então a gente precisa acompanhar aí aquele cronograma que foi feito, né, para ver como está avançando, porque certamente vai trazer importantes diretrizes para todos nós aqui. Muito bem, João. Lembrando do cronograma, João, ficou o primeiro grande passo é o governo federal montar o sistema, né? E é a partir do sistema montado e devidamente alinhado aí com os estados, começaria a se contar o prazo, né, das categorias que foram definidas ao longo do tempo, né? Então a gente É, o prazo em tese está na mão do governo federal aí. exato. Eu acho que ficou 26 estabelecer, né, o sistema federal, Até 27, 26, e aí 27, até 26, aí depois 27 começar os programas estaduais e a partir de 27 as primeiras categorias, né? Isso. Então, até se a gente pensar um pouco no que foi o SICAR, né, eu acho que é até interessante porque eles estão fazendo algo muito bem, assim, bem estruturado. O SICAR foi um pouco assim, um pouco foi Atropelado, né? atropelado. Fizeram o sistema federal, depois os sistemas estaduais tiveram Mas essas era como dificuldades de queria, viu? integração. Mas Como? era o que queria, viu, João? Era o que queria. Se não fosse a gente bater lá em cima, Não inclusive, teria saído. estou vendo aqui nosso presidente da Câmara Setorial do MAPA, o André Bartos, um trabalho árduo lá. É. E senão eles iam Então, acho que atropelar está de bem novo. estruturado. É. Mas é isso aí, veio, nós vamos ter que se adequar, mas acho que de uma forma mais gradativa. E que bom ouvir dos bancos que estão do nosso lado também aí para nos ajudar, seja com linhas de crédito e também com orientações. Tassiano,
Vamos lá, eu posso agregar pouco aqui, Pado, olhando para pequeno e médio, tá? Carteira do banco, grandes produtores, né? Mas eu acho que minha opinião, né, assim, acho que minha contribuição para falar de rastreabilidade, das oportunidades, é que o agro brasileiro, de maneira geral, historicamente, já é de altíssima adoção de tecnologia. Foi assim que a gente chegou até aqui, crescendo produtividade, crescendo rebanho, muito mais do que em crescimento de expansão de terra, né? Quando a gente olha os percentuais de tanto de safra, de duas safras, de sistemas integrados, de sistemas de confinamento a pasto, de semi-confinamento, tudo isso é adoção de tecnologia. Então, a tecnologia e a rastreabilidade em si, para mim, eu acho que não é um problema, né? Eu acho que o grande desafio é lastrear num investimento mais pesado em pesquisa e política pública estruturada que dê esse acesso ao financiamento para se fazer a rastreabilidade socioambiental e sanitária e tributária, o que for, né, efetiva. Quando a gente olha para o eixo número 1 da nova NDC, né, da NDC brasileira, que foi publicada no final do ano passado, o eixo número 1 ele trata exatamente da integração de bases de dados geográficas, ambientais, sociais, tributárias, sanitárias. E é um sonho, se a gente pensar isso como instituição financeira, de ter uma única base de informação, uma única fonte de informação. Então, eu sou otimista no caminho da pecuária brasileira de adoção de estruturas de rastreabilidade. Eu acho que ela está condicionada a essas políticas públicas que deverão estar bem estruturadas, haja vista a própria efetivação do eixo número 1 da NDC brasileira, e por meio eu acho que de rastreabilidade, contribuindo com o que o João comentou, é um olhar holístico, né? É ter essa visão holística de cadeia de valor de todo o agro brasileiro, de toda a agropecuária brasileira, de toda a cadeia de proteína animal brasileira. Porque não é só o produtor, né? Nós estamos falando de toda uma cadeia de valor que está vinculada à produção. Então, eu sou otimista, eu acho que a adoção de tecnologia não é problema, eu acho que o maior desafio está em plugar, né? Conectar a adoção de tecnologia com instrumentos financeiros bem estruturados, instrumentos financeiros competitivos e políticas públicas também estruturadas, que seria, na minha opinião, a implementação mesmo do eixo 1 lá da NDC. Muito bom, Tassiano. Guilherme, quer comentar também, Guilherme? Fique à Eu vontade. vou comentar rapidinho, para acho que você foi muito feliz no começo, que a rastreabilidade está muito associada à gestão. É, eu acho que toda vez que a gente traz alguma tecnologia, e é uma tecnologia importante, e que cada dia vai ficar mais acessível, é importante que a gente reforce os mecanismos de gestão, né? Acho que a observação e o acompanhamento do custo da produção é obrigatório. Então, acho que a gente não tem como falar de rastreabilidade sem falar de gestão. E eu acho que também não tem como deixar a gente falar de rastreabilidade sem falar de capacitação, né? Em especial na pecuária. Acho que é fundamental a gente associar esses temas, a gente traz isso lá na nossa dinâmica da pecuária mais sustentável, que é justamente o envolvimento de todos os elos do processo produtivo, a capacitação, assistência técnica, para que seja feita a disseminação desse conhecimento, disseminação dessa prática, acompanhamento dos resultados efetivamente. Então, é importante que a gente associe a rastreabilidade ao processo de gestão e de capacitação desses produtores, em especial dos menores, né, que precisam ter um apoio mais de perto. E aí, do ponto de vista do crédito, as linhas que a gente tem disponíveis e toda essa sistemática que vem sendo construída, é, mesmo com captações externas, tem alguma parcela delas pode vir, ou é interessante que venha com algum grant, né, que a gente possa fazer essa aplicação justamente na capacitação desses produtores, mas é importante que a gente faça o envolvimento de todos os elos da cadeia de novo. A gente está um pouco repetitivo nesse tema, mas eu acho que é a melhor Sim, solução, né? Todos são interessados no melhor processo produtivo, né? Não só sim, apenas o produtor, mas todo mundo está envolvido. A gente quer um menor risco na operação, porque a gente vive disso basicamente, o crédito e ele precisa se renovar, né? Não é só pela condição do retorno, pelo retorno do dinheiro, mas que ele precisa ser reaplicado para que a coisa possa sim.
voltar. Então, todos estão interessados no processo. O produto final que chega numa melhor condição, um acesso ao mercado que eventualmente é um pouco mais exigente e que possa cobrar algum mecanismo ou alguma regulamentação como essa que a gente citou aqui da SAB 26. Então, a gente precisa fazer esse movimento em um conjunto. Eu acho que a proposta aqui da mesa é exatamente essa, né? Que a gente possa sentar e estabelecer alguns fluxos, alguns processos que possam justamente favorecer essa condição e o envolvimento de todos os elos da cadeia. Muito bom. Pessoal, um outro assunto que não está ligado exatamente a financiamento, mas tem tudo a ver com os senhores, porque é da onde o dinheiro pode vir, e aí quero aqui colocar até um convite. O nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul vai lançar um programa de pagamentos por serviços ambientais. E eu acredito que vai ser pioneiro numa métrica muito objetiva, muito simples, que é pagar pelo excedente de preservação. No caso, é Pantanal. Então, é a lei estadual Pantanal, que aqui exige que você preserve 60% da sua propriedade no Pantanal. Se você protege além desses 60%, que já é um número bem expressivo, eles vão pagar por esse excedente. Então, é bem, como diz, né? É bem objetivo, não tem muito nuance. Como que vocês aí, Rabobank, Itaú, Banco do Brasil, estão vendo esses movimentos de PSA que não estão dentro da caixa financiamento, é recurso mesmo repassado, mas acho que se conectam com as políticas de vocês de fomento, né, políticas de captação de recursos externos para este fim. Como que vocês estão enxergando isso? E já os convido aí que o Fundo Clima aqui do Pantanal está aberto para doações e aplicações. Posso começar dessa vez aqui para Por favor, começa com você agora. conseguir abrir, João, É. aqui o microfone. Boa, Guilherme. Cara, eu vejo com muito bons olhos, né, Pablo? Esse tema é um tema que a gente vem debatendo há algum tempo, com uma série de resistências, né, de obstáculos, mas eu acho importante esse passo que vocês estão dando aí. Eu acho que é fundamental, e aí a gente está aproveitando o ano de COP30, né, que talvez seja um gancho extremamente relevante para a gente trazer um projeto dessa envergadura que vocês estão fazendo por aí. Ninguém melhor do que, nenhuma estrutura melhor do que a da COP30, para que a gente faça a difusão desse mecanismo, para que a gente possa extrapolar o nosso território, né, que eu acho que do ponto de vista da representatividade do agro do Brasil no mundo, e aí dando quase que uma opinião particular aqui, acho que é bastante representativo e nada mais justo que a gente tenha essa sistemática consolidada com a participação de outros players que não apenas os elos da cadeia, né? Que a gente possa ter os multilaterais, alguns outros governos que possam também contribuir com essa frente. Eu particularmente defendo, acho que tem, de novo, né, alguns impasses que eu imagino que vocês tenham ultrapassado já aí nessas discussões, mas estamos completamente abertos e solidários ao processo. Olá. Muito bem. Vamos lá. Do lado aqui, o comentário, eu diria que a parte de valoração do excedente de reserva legal, do capital natural, esse é o maior desafio. Hoje, global, ele não é exclusivo do Brasil, né? É um desafio que o mundo tem como sociedade, como os países do hemisfério norte podem trazer um recurso que incentive ainda mais a proteção florestal nos países que têm excedente de reserva, que têm ativo florestal, como é o caso do Brasil. O sistema brasileiro de emissões está avançando. Eu acho que o pagamento por serviço ambiental por si, eu colocaria que ele é um dos maiores desafios que a gente tem, porque, na verdade, ele estaria vinculado a um capital de impacto, um fundo perdido para pagamento. Isso não é uma realidade comum no meio de instituição financeira privada, né? As instituições financeiras, elas, na verdade, assim como a empresa agrícola, a empresa pecuária, necessita de gerar receita para fazer volume de operação.
Então, eu acredito muito no vínculo disso. Eu acho que é uma mistura, é um blended, né? É uma junção de um capital de impacto, ou seja, um fundo perdido, junto a um capital que consegue abaixar o risco de um desses fundos de impacto, como tem vários no mundo hoje, junto de um capital subsidiado do governo, junto de um capital privado, junto de um crédito de carbono. Então, eu tenho um olhar assim mais completo. Eu acho que o pagamento por si, vindo de alguém que vai pagar, isso tem a durabilidade muito curta. Os programas que houveram no Brasil, um programa muito interessante que o IPAM fez, o Conserve, excelente modelo, mas ele tem uma carteira curta. Essa grana internacional, ela chega uma hora que acaba, ou ela não tem continuidade. Então, como é que a gente dá perenidade, né? Então, eu acho que é a junção de diversos instrumentos. E, por fim, eu acho que para além de pagar pelo capital natural, algo que para mim ainda é um desafio de colocar, de que o produtor, de maneira bem geral, reconheça, né? Eu sei que tem produtores que já são muito avançados nesse entendimento, mas é a resiliência climática. Então, falar de preservar a área para além da reserva legal é um impacto climático local, quem se beneficia é o próprio produtor, entendeu? É a biodiversidade que vai estar no solo. Então, eu acredito que sustentabilidade, nessa ótica mais ampla de juntar capitais diferentes com foco de preservação, mas ter um educacional, e aí eu estou falando que Brasil, mais de 5 milhões de produtores, né? Então, nessa ótica tão complexa, esse mosaico que é formado o Brasil de diferentes produtores, é que a gente pode levar também o conhecimento de resiliência climática. Nós falamos aqui hoje de resiliência financeira, né? O perfil da dívida. Vamos falar também de resiliência climática. Então, preservar, atender o Código Florestal e ter excedente é bom para o produtor, né? Então, acho que é isso. Eu acho que é uma junção de tudo Muito isso bom. e essa visão de preservação como resiliência mesmo do negócio, né? Ou seja, sustentação da atividade de produção. Muito bom, Tassiano. João, para Boa, fechar. boa, Pada. Acho que foram ótimas colocações aqui, Tassiano, né? Esse tema de PSA, ele é um tema muito relevante, assim, né? Sobretudo na ótica do produtor, que, né, desde a aprovação do Código Florestal vem colocando isso, né? Que o produtor deveria ser remunerado pelos seus excedentes ou pela sua conservação, e é uma agenda importante, mas acho que tem um desafio muito grande, é quem paga, né? E eu acho que um pouco do que o Tassiano colocou também, a gente sabe que o quem paga é sempre limitado, né? Então, acho que é super importante o que o Mato Grosso do Sul está fazendo, né? Ainda mais se tiver recursos públicos, talvez a gente tenha que começar a trazer orçamento da União, orçamento dos estados para bancar isso como uma forma de política pública, porque o mercado só o privado tem desafios, né? O próprio mercado de carbono, que a gente tinha uma ambição muito grande que ele seria, sobretudo no RED, né? Reduzir desmatamento, teve a sua atuação um pouco mais direcionada para regiões que não necessariamente os produtores rurais, mas muito importante avançar, porque essa agenda não pode deixar de estar. A agenda de PSA tem que estar, ela tem que fazer parte da discussão. Agora, eu também acredito muito no que foi colocado aqui desse financiamento com parcerias, né, esse capital catalítico, como o EcoInvest está fazendo, mas como os convênios que o próprio Guilherme colocou, as parcerias entre empresas, porque aí a gente consegue, de fato, trazendo vários atores, reduzir o custo do financiamento, trazer benefício e ser algo perene, como está sendo falou, algo contínuo, com escalabilidade e tal. Então, acho que a gente não pode aqui, Pada, perder o debate do PSA, tem que avançar, tem que pensar em soluções. O próprio governo federal está com uma consulta aberta agora da Estratégia Nacional de PSA, então, acho que também tem uma discussão bastante relevante a nível nacional. Então, acho que tem que fazer parte da discussão, mas também não perder esses outros instrumentos que está sendo falado, né? Eu acho que hoje o financiamento climático é um instrumento que a gente consegue dar escala, que a gente consegue gerar benefício, então tem bons programas né, sendo disponibilizados. Então, acho que a gente está num caminho bom nessa agenda. Então, acho que é isso, Padre, meus comentários. Muito bem. Acho que é isso, né? É um conjunto de soluções que vão se juntando, né? Acho que ficou bem claro isso. E só também comentando a fala do Tassiano, acredito que possa ser também uma oportunidade, Tassiano, daqueles produtores que estão sendo contemplados com o PSA, ou que se enquadraram,
nesse formato, que também, no momento de uma tomada de crédito, também tenham, obviamente, uma condição diferente, né? Uma vez que o crivo do governo, no caso, o nosso governo aqui, vai ser bastante rigoroso para o enquadramento desses produtores. Pessoal, vou dizer de novo que quem quiser fazer perguntas, mandar no chat. Eu estou vendo aqui na minha tela pessoas de grande conhecimento, então, se quiserem contribuir com a discussão também, reforço que tá aberto aí para perguntas também do público. 5 minutos, você quer saber de alguma coisa? Tem alguém que vai fazer alguma pergunta, pessoal? A Ó, gente está no momento meio de encerrar aqui. o Thiago da FAESP fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Vou ler aqui a pergunta do Thiago. O quem paga tem se tornado tão importante em função do quem me cobra. O produtor tem sido cada vez mais demandado por um excedente para além daquilo que a própria lei lhe exige. Acho que não é uma pergunta, acho que é um comentário. Eu não sei se o Thiago está aí online ainda. Além do que a lei exige, a discussão não é simples e a conversa não é fácil, mas exige grande esforço das duas pontas. Tá bom, uma reflexão. Obrigado, Thiago, pela reflexão. Acho que é isso, com certeza. Eu fiz a provocação aqui aos bancos, porque no final do dia o papel deles é, obviamente, fazer o dinheiro, o recurso deles render, a gente sabe disso. Recursos a fundo perdido não são tão comuns, mas acho que é uma coisa para ser olhada, porque são duas faces, né? Uma coisa é o crédito propriamente dito, outra coisa é o reconhecimento por um benefício climático, um benefício de biodiversidade que está sendo feito em várias instâncias, em vários biomas, né? Eu falei do Pantanal, mas no bioma amazônico, bioma Cerrado, Caatinga, Pampa, Mata Atlântica, né? Então, que acho que tem que estar no radar dos bancos aqui. A Ana Cristina Pantaneira fez uma pergunta aqui. Seria muito importante essas informações chegar aos produtores. Essa reunião ficará disponível? Sim, a Acho que gente vai disponibilizar no YouTube. legal. Essa, Bom. esse webinar a gente vai depois deixar disponível no YouTube e depois para os associados terão os materiais, né, dos painelistas que a gente pode também estar compartilhando. Legal. Bom, Michele, acho que da nossa parte aqui, acho que a gente tocou nos principais pontos que nós planejamos. Se você quiser fazer também mais algum comentário e finalizar, fique à vontade, Michele. Vamos lá. Obrigada, pessoal. Obrigado, Pádua. Como o Guilherme falou, é o início, né, de uma grande discussão aí que a mesa quis puxar para dentro de casa, né, principalmente por a gente ter essas instituições financeiras conosco. Nós estamos, como eu comentei anteriormente, trabalhando num documento para levar para a COP, né, para que a gente possa reforçar essa imagem de que sim, né, como o Tassiano falou, a gente já vem trabalhando num formato sustentável, que a gente pode avançar ainda mais. Logicamente, a gente tem desafios que não são poucos, mas que nós precisamos de ajuda, né, tanto interna quanto externa, para avançar nesses desafios aí, para que logicamente a gente consiga aí trazer não só segurança alimentar, né, para todo o globo, mas também avançar na pecuária sustentável, no melhor formato aí, e verificar as melhores soluções. E dentro do que vocês falaram, é super relevante a questão de escala, né, de logicamente tem esse programa aí super bacana que vai ser lançado pelo Pantanal, mas como a gente consegue, por exemplo, escalar para outras regiões, né? Olhando para biomas específicos, né? Olhando para perfis diferenciados de cliente, achei super pertinente também o Guilherme trazer essa questão da customização também, né? Então, assim, esse olhar mais customizado para o produtor, que a gente entende que faz total relevância, porque muitas vezes ou a informação não chega, ou não chega a assistência técnica que ele precisa, ou então ele tem a vontade de fazer, mas tem alguma coisa ainda que para dar um passo atrás, para que ele consiga adotar essas boas práticas e evoluir nessa pecuária sustentável, né? Mas eu acho que é isso, vocês trouxeram aí
contribuições valiosas, reflexões aí estratégicas e oportunidades que a gente tem em termos do que a gente já tem de crédito hoje disponível, do que a gente tem de finanças verdes, né, aplicada à parte de pecuária sustentável. Eu agradeço a cada um de vocês, ao João, ao Guilherme, à Tassiana, ao José Pádua, por essa colaboração. Agradeço também à categoria instituição financeira, que faz parte da mesa, para que a gente continue avançando nesse diálogo e veja como que a gente possa ainda contribuir ainda mais, levando propostas cada vez mais propositivas aí para avançar em termos de governo e de como que a gente pode andar no particular, né? Numa questão meio de paralelo, como que a gente, como mesa e como todo esse elo que a gente tem dentro da mesa, como que a gente pode colaborar para que chegue a informação a quem precisa, para que a gente possa destravar essas operações, né? Logicamente, tem todo um processo, como o João falou aí, de monitoramento, né? De que a gente precisa estar olhando se realmente o crédito a linha de crédito foi solicitada, ela está realmente sendo levada às boas práticas, né? A essa evolução da pecuária sustentável, mas eu acredito que a gente segue junto aí nessa construção dessa pecuária cada vez mais sustentável, em prol da cadeia, em prol do Brasil e em prol da segurança alimentar global. Eu agradeço vocês, muito obrigada e a gente fica aí, a gente se vê numa próxima, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigadão, um abraço. Obrigado, gente. Prazer. Um abraço.